No programa de hoje vamos falar sobre as commodities, assunto que abordamos recentemente, mas que tem sido de grande importância no mercado e tem gerado amplas discussões sobre rumos que serão tomados e influências na economia global, mas que deve chegar ao seu bolso. Iniciamos 2012 tentando explicar a conjuntura econômica, particularmente a crise europeia. Vamos dar continuidade a essas observações. Para isso, convidamos o professor Guilherme Dias, da Universidade de São Paulo. A exemplo do que já fizemos em abril com a presença do professor Guilherme Dias aqui, traremos importantes contribuições para a nossa compreensão do que está acontecendo. Eu sou o Celso Grise, você está assistindo Cifras e Safras. Como falamos no programa anterior, você pode saber um pouco mais sobre o cenário econômico mundial. E para isso acabamos recebendo algumas perguntas que vieram dos telespectadores. Temos uma primeira pergunta de José Solano Soares, da cidade de São José do Rio Preto, de São Paulo, interior de São Paulo. Professor Grise, uma vez que a Europa passa por uma situação negativa já há algum tempo, teremos impactos no Brasil por muito tempo? Quem planta e exporta sofrerá muito? E por quanto tempo? José Solano, esta é uma pergunta fácil até de podermos responder. Sim, nós sofreremos muito nas nossas quantidades, sofreremos um pouco nos nossos preços. A Europa representa um percentual interessante das importações brasileiras de agronegócios e, portanto, não há como evitar que isto se repercuta para o agricultor brasileiro, para a indústria brasileira nesse setor. Professor Guilherme, o que lhe parece isto? A Europa perdeu quase que metade do tamanho que ela tinha em relação às exportações brasileiras, né? De 10, 15 anos atrás. Porque o mundo está se deslocando para a Ásia, né? Claro. E com as commodities aconteceu mais ainda disso. Então, formador de preço mesmo, mercado nosso, está com a China, mais de 50% do que está crescendo as nossas exportações, para minérios também, não é só para produtos agrícolas, né? E depois espalha pelo conjunto das políticas do Sudeste Asiático, né? Que são muito ligadas à economia chinesa. Portanto, o efeito que a gente precisa tomar cuidado agora é como que a crise europeia, como centro da crise, vai significar menos investimentos na Europa, e aí é que repercute sobre a economia chinesa e aí que repercute sobre as outras economias de lá. Claro. Então, passa por lá e aí vem. Então, depende um pouco da política que eles, países do Sudeste Asiático, vão fazer para se livrar desse choque. Sim. Então eles também estão fazendo esse tipo de política, onde o setor público entra, gera mais investimentos, tenta corrigir um pouco do efeito. Até agora, nesse primeiro ano de impactos desse tipo, digamos, a China se deu muito bem nessa tentativa. Claro. Então isso dá para nós um certo alívio. É por aí que a crise pega a gente mais leve. Então, o que a gente pode garantir ao José Solano Soares, de Rio Preto, é que, efetivamente, os efeitos negativos desta recessão europeia nos atingirão, sem dúvida nenhuma, chegarão por aqui, nos atingirão nos preços, mas de uma maneira mais menos impactante, mais aliviada do que atingirão a outros países. Portanto, manter um otimismo nesse momento é conveniente e não há razões também para imaginarmos um desastre nas nossas exportações. Depois disso, tivemos Madalena Montelo, de Toledo, no Paraná. A crise na Itália também está grande. Verdade. Meu filho quer voltar para o Brasil, mas tem medo do desemprego. Na Europa, já há muito. Teremos essa situação no Brasil? Madalena Montelo,
Peça para o seu filho voltar e ir correndo. A Itália está péssima em matéria de emprego, em matéria dos salários desses empregos, da remuneração do trabalho e com uma perspectiva ainda pior do que aquela que a gente pode imaginar para outros países do bloco europeu. A Itália tem uma dívida muito grande, é uma situação de investimento bastante reduzida e, portanto, uma oferta pobre de emprego. Enquanto o Brasil teve um momento neste final de ano, início do ano de 2012, de moderação da sua economia. O último trimestre, como nós vimos, o crescimento foi absolutamente reduzido, mas a economia já dá sinais de estar retomando o nível de atividade, trazendo para cá um nível de emprego melhor. E para começar a nossa conversa, vamos assistir ao VT que a nossa produção preparou para você. O valor bruto de produção, VBP, das 20 principais culturas agrícolas do Brasil em 2012 deverá chegar a 212 bilhões e 303 milhões de reais, segundo projeções do Ministério da Agricultura. Se confirmada, será mais um recorde histórico, pois estará 3,1% acima dos 205 bilhões e 828 milhões de reais de 2011. O país terá então alcançado o seu quarto recorde consecutivo desde 2009. Porém, o imponderável estará presente na atual safra 2011-2012. O fenômeno Laninha deve provocar importantes mudanças climáticas em lavouras do sul do país e do estado de Mato Grosso do Sul, trazendo forte estiagem e incertezas associadas às toneladas de grãos colhidos. Assim, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, prevê que a safra fique em 158,5 milhões de toneladas, embutindo queda de 2,8% em relação ao que foi colhido no ano passado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais otimista, prevê uma safra de 160,3 milhões de toneladas, trazendo uma alta de 0,3% sobre o resultado de 2011, que foi de 160 milhões de toneladas, a maior da história. Guilherme, a gente ouve falar muito em que há pesquisas que mostram uma escassez de alimento no mundo todo por um longo período. O que de verdade há nisso tudo? Não, isso mudou muito, tá? Dos anos 90 para os 2000, a primeira década do século, mudou muito, que é o crescimento mundial dominado pelos países de renda média, ou mais baixa, que estão crescendo muito. Esse pessoal ainda está naquela fase que, se você tem um pouquinho mais de dinheiro no bolso, você gasta muito nos produtos básicos teus. Primeiro é alimentação, e depois corre atrás do automóvel, da motocicleta, dos eletrodomésticos em casa e tudo. Por trás da produção dos alimentos está a agricultura produzindo os seus produtos. E por trás da maioria desses outros produtos básicos de consumo estão os metais. Então, a fabricação de aço, de coisas. Então, isso é que trouxe essa bonança para as commodities. É verdade. Então, essa pressão. Não há nenhum fato importante que diz que nos próximos 10 anos não possa ser esse o mesmo modelo de crescimento mundial. Então, nós estamos numa fase onde realmente os nossos investimentos, todo o jogo estratégico de quem fica pensando no futuro, conta, grosso modo, com mais uns 20 anos, 10 a 20 anos de um processo semelhante a esse dominante. Trata-se da inclusão de pessoas de menor renda no mercado de consumo. Nesse fato leva a puxada, no que diz respeito a nós, Brasil, vem do lado das commodities mesmo. Claro. E é muito tempo, quer dizer, você tem um cenário de 10 a 20 anos onde é esse padrão de crescimento. E a nossa estratégia mais importante agora é como é que a gente avança acima das commodities básicas, né? Esse assunto é muito importante e muito interessante. Como é que a gente põe mais valor nas nossas exportações.
Mas nós já estamos fazendo isso, tanto com produtos agrícolas quanto com os produtos siderúrgicos. As suas observações trazem aqui para nós uma temática interessante e que nós vamos explorar de maneira mais profunda no próximo bloco. Aguarde que nós voltamos logo.